Quanto tempo demora para dobrar um investimento? Se você quer saber quanto tempo demora para isso acontecer, mas fica acreditando que precisa de uma fórmula gigantesca, N cálculos matemáticos, uma calculadora que faz café da manhã para você, não tem nada disso. Você vai fazer uma fórmula muito simples chamada regra do 72 e nesse vídeo eu vou te explicar como é que funciona esse processo. Eu sou o Vitor e o meu papel aqui é te ajudar a investir de forma mais inteligente. Eu quero que você tome melhores decisões financeiras. O que é a regra do 72? Nada mais, nada menos do que o cálculo necessário para te mostrar qual é o tempo que vai dobrar o seu capital investido. Como funciona a regra do 72 de fato? Muito simples. Você vai pegar uma caneta e um papel, se você for bom de conta mesmo. Agora, se você não for tão bom de conta, pega qualquer calculadora que você tiver. Calculadora do celular, calculadora de padaria, qualquer tipo de calculadora, você consegue fazer esse cálculo. Você vai pegar e vai colocar 72, é uma divisão, ok? 72 no numerador, por isso chama regra de 72. E no denominador, você vai colocar a rentabilidade que você espera que os seus investimentos tenham. Como assim a rentabilidade que eu espero que os meus investimentos tenham? Bom, se você investe há algum tempo, ou se você está começando a investir, você sabe que a rentabilidade dos seus investimentos ela vai aí mudando de acordo com o tempo. Em um determinado ano, a gente tem a rentabilidade anual, que é o somatório das rentabilidades aí de todos os meses. Portanto, você pode pegar a rentabilidade que você teve nos últimos 12 meses, ou você pode pegar a rentabilidade que você teve nos últimos 2 anos, 5 anos, 10 anos e trazer isso para uma rentabilidade anual. Se você está achando esse cálculo muito difícil, eu estou dificultando muito a conta para você, eu vou te dar algumas sugestões para facilitar mais ainda você saber qual é o número que você coloca no denominador, que é a parte de baixo da nossa fração. Uma carteira conservadora vai ter um retorno aí em torno de 10% ao ano, para a gente facilitar o cálculo e para você saber exatamente quanto tempo demora para você dobrar o seu investimento. Ah, Vitor, mas eu quero colocar 9% porque eu sei que é mais ou menos 9% ou 8%. Ou não, Vitor, eu quero colocar 16% porque eu acredito que eu vou ter esse retorno. Enfim, aqui é simplesmente um cálculo para te ajudar a tomar uma decisão financeira inicial sobre o seu planejamento. Para exemplificar, eu vou trazer aqui diferentes cenários. Vamos lá? Eu estou aqui com uma calculadora, a HP12C. Como eu falei, não precisa de calculadora financeira, qualquer calculadora é possível. Eu vou colocar aqui no numerador 72 e eu vou colocar que a sua rentabilidade vai ser anualmente de 10%. Eu vou dividir esse valor e aí a gente vai ter um resultado de 7,2. O que significa isso? Se você aplica 10 mil reais uma única vez, vai demorar 7,2 anos para que esses 10 mil reais virem 20 mil reais. Vitor, a minha rentabilidade vai ser de 15%. Então você vai pegar 72 novamente, isso é fixo, 72, e vai colocar 15 no denominador e dividir. Você precisaria de menos de 5 anos a uma taxa de 15% ao ano para poder dobrar o seu capital. Então percebe que quanto maior a estimativa de rentabilidade que você coloca, menor é o tempo necessário para você dobrar o seu capital. É simples. Portanto, seja realista. Coloque uma rentabilidade que você acredita ser facilmente atingida, uma rentabilidade conservadora, para que você possa saber ali na vírgula qual é o tempo necessário para você dobrar o seu investimento. Mas não acaba por aqui. A regra do 72 tem algumas outras aplicações que eu tenho certeza que pode te ajudar. A principal delas é, se a regra do 72 funciona para você saber quanto tempo dobra um investimento, você pode saber pela regra do 72 em quanto tempo, caso você tenha uma dívida, essa dívida vai ser dobrada. O cálculo é exatamente a mesma coisa. Você vai pegar 72 e dividir pela taxa de juros anual, sempre. O valor que está no denominador é anual. Então você vai pegar 72 e dividir por essa dívida aí, essa taxa de juros da dívida anual. Portanto, se você tem uma dívida de 30 mil reais e a taxa de juros anual dessa dívida é de 5%, vamos descobrir em quanto tempo esses 30 mil viram 60 mil? 72 dividido por 5. A gente tem 14 anos. Portanto, se você tem uma dívida de 30 mil reais e se você não paga ela, se você deixa esses 30 mil reais lá como dívida, em 14 anos, esses 30 mil reais viram 60 mil reais. Então, se você tem dívidas, é interessante você fazer esse cálculo para você ter uma noção, caso você tenha aí novamente um valor muito alto para pagar ou algo do tipo, saber se esse valor vai ser dobrado em algum tempo, caso você não faça nada. Então, ela te ajuda não só para o bem, como também para o mal, no caso aqui das dívidas. Se eu te falei o que é a regra, te expliquei como é que funciona o cálculo, a metodologia e te falei sobre algumas aplicações diferentes, eu preciso te falar sobre algumas observações. Muito importante essa parte do vídeo. Por quê? Como qualquer regra criada no mercado ou qualquer área da vida, a gente tem vantagens e desvantagens, a gente tem críticas
e pontos a favor. Essa regra de 72 não foge disso. Portanto, eu quero te passar algumas observações para você estar alinhado quando você for fazer esse cálculo. A primeira delas é, a rentabilidade que você coloca nesse cálculo anual, ela é nominal. Portanto, quando você for colocar a rentabilidade, exemplo, vou colocar que a rentabilidade dos meus investimentos é 10%. Considera nessa rentabilidade o cálculo da inflação. Calma que eu vou destrinchar isso para você. Rentabilidade nominal dos seus investimentos é aquela rentabilidade que não considera o efeito da inflação. A rentabilidade real dos seus investimentos é aquela rentabilidade que considera já o efeito da inflação. Portanto, novamente, quando você for colocar a estimativa de rentabilidade, considere a inflação. Exemplo, tá? Prático. Se você colocou uma taxa de 10%, isso significa, de maneira bem grosseira falando, que você vai ter um retorno de 5% da inflação, mais 5% acima dela. Por que 5% da inflação, Vitor? Eu estipulei que é 5%. Não quer dizer que a inflação vai ser 5%. Ela gira em torno aí de 4%, 3,5%, enfim. Coloquei 5% para facilitar o cálculo para você. Então, quando você coloca uma rentabilidade de 10%, significa que ela rendeu IPCA, nesse caso aqui, nesse exemplo, mais 5%. 5% de inflação, mais 5% da rentabilidade. A segunda crítica, que tem a ver com a primeira, é que pelo fato de ser uma rentabilidade nominal, essa regra do 72 funciona para taxas pré-fixadas. O que é isso? O que é uma taxa pré-fixada? Uma taxa pré-fixada é uma taxa que ela tem um retorno já estipulado quando você contrata ela. Portanto, quando você compra um produto financeiro e você vê lá no contrato, vamos dizer assim, a taxa de 10% ao ano, significa que, faça chuva ou faça sol, essa rentabilidade vai ser de 10% ao ano. Quando você pega uma carteira de investimentos diversificada, que aí eu vou entrar já na terceira observação dessa regra, essa carteira diversificada, ela não tem só investimentos pré-fixados, são esses exemplos que eu trouxe para você. Ela tem investimentos atrelados à inflação, ela tem investimentos atrelados à bolsa, que tem uma rentabilidade totalmente variável, e investimentos também atrelados ao que a gente chama de pós-fixado, que é aquela rentabilidade que ela flutua de acordo com a oscilação da taxa de juros. Portanto, esses exemplos de rentabilidade são exemplos que muitas vezes eles fogem dessa estimativa pré-fixada. O que eu quero dizer com isso tudo? Você que está vendo o vídeo tem uma carteira diversificada, eu espero muito que você tenha, não quero que você concentre o seu dinheiro, mesmo que seja numa estratégia pré-fixada. Como que você vai fazer esse cálculo? Novamente, considerando estimativas. Você está percebendo que a regra do 72 é uma regra legal, é uma regra prática e aplicável, mas ela tem que ter muitas estimativas e ela não é uma regra 100% próxima do real. Mas a gente pode trazer sim, vamos dizer, abreviações, estratégias para que ela fique mais realista possível. E essas exceções que eu comentei com você, se você souber respeitar elas e saber que elas existem, você vai fazer um ótimo cálculo e um ótimo uso da regra de 72. Por que então fazer a regra de 72? Por que eu deixei isso para te falar agora? Porque é muito simples. Você que tem a vida corrida, você que talvez não é da área do mercado financeiro e que muitas vezes não sabe o que fazer com o seu dinheiro, não tem um plano financeiro mínimo, a regra de 72 pode funcionar sim como um plano financeiro. A partir do cálculo que você desenvolve para entender que demora 7 anos para você dobrar o seu capital, você já sabe o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Por quê? Tem um ponto que eu não te falei da regra de 72 que é o seguinte, essa regra ela não considera o efeito dos aportes mensais que você faz ao longo do tempo. Essa regra considera que você colocou 10 mil reais, você deixou só esses 10 mil e vai te falar o tempo necessário para esses 10 mil virarem 20. Então ela não considera o efeito do aporte mensal. Por que eu falei que é interessante utilizar? Porque isso te dá um planejamento financeiro mínimo para te falar se você está longe ou perto de atingir esse objetivo. Então se você estima que você vai demorar 10 anos para dobrar o seu dinheiro, alguma coisa está errada. Por quê? Porque você quer dobrar o seu dinheiro antes. Como é que você dobra o seu dinheiro? Ou você tem um aporte mensal maior, ou você tem uma rentabilidade maior. Ou os dois, vamos dizer assim. Então isso traz algumas explicações, algumas conclusões que podem te dizer, pô, você está gastando muito? Guarda mais dinheiro. Por quê? Porque demora 10 anos para você dobrar seu dinheiro se você não fizer nada. Você quer ficar esperando 10 anos para isso acontecer? Não. Então começa a montar um plano. É como se fosse uma sirene essa regra do 72 para te falar se você está ali minimamente próximo ou não do seu objetivo de planejamento financeiro. Por isso eu acho legal você utilizar ela. Sem contar que ela é rápida, prática e acessível. Você não precisa de cálculo matemático mirabolante nenhum, nem de calculadora mirabolante nenhuma. E para você turbinar ainda mais essa regra do 72, tem 3 pontos que eu acredito serem cruciais para você tornar esse planejamento financeiro seu muito mais eficiente. O primeiro deles é ter uma estratégia diversificada. Tá cansado de falar aí na internet que você precisa ter vários investimentos,
não colocar todos os ovos na mesma cesta e todo aquele papo. Isso é verdade. Coloque o seu dinheiro em ativos diferentes. Não confie em um único ativo. Não confie em um único país. Não confie em uma única moeda. Se você tiver esses 3 critérios dentro de uma carteira diversificada, sua carteira vai estar muito boa e melhor do que grande parte da população. O segundo deles é: monta um planejamento financeiro. Vai por mim. Eu trabalho na área há 4 anos, já atendi mais de 300 clientes e eu sei que muitos erram não porque escolheram um produto errado, mas pela falta de um plano financeiro. A falta de um plano financeiro leva a escolhas financeiras erradas. Se você acha que é simplesmente abrir conta em uma corretora, fazer um perfil de risco e já sair escolhendo os produtos desenfreadamente, isso é só uma parte do processo. E eu vou te falar, é a parte final do processo. Se você está aqui comigo até essa parte do vídeo, tenho certeza que você está captando essa dica de ouro do planejamento financeiro. Por quê? O planejamento financeiro, quando ele é bem feito, ele tem uma reserva de emergência muito bem dimensionada, ele tem estratégias de gestão de riscos, você tem que ter um seguro de vida, um seguro de doenças graves e de invalidez, e investimentos baseados em objetivos, no terceiro ponto. Depois é que você começa a desenvolver uma estratégia para escolher os produtos financeiros. Então tem um processo. É a mesma coisa, um avião ele gasta mais tempo para poder sair do chão, para poder voar, ou durante o voo. O que você acha? Para sair do chão. Então o trabalho tem que ser muito maior quando você vai fazer o seu alicerce financeiro, para depois você não ter problemas. Então faz essas 3 coisas muito básicas dentro do seu planejamento financeiro, usa a regra do 72 para poder turbinar isso e saber se você está próximo ou não dos seus objetivos. Se isso que eu falei ficou meio nebuloso, eu tenho uma consultoria individual que eu posso te ajudar. Se você clicar no link da descrição e preencher o formulário, eu vou entrar em contato com você e vou te ajudar a montar um plano financeiro independente de bancos e de corretoras. Opinião 100% transparente e imparcial. A gente faz uma primeira reunião gratuita para eu te dar uma noção muito geral se a sua estratégia está sendo relevante ou não, se está indo para o caminho certo ou não. A dica número 3 é a mais simples de todas, que é tenha paciência. E para te colocar uma dica bônus dentro da dica de ter paciência, eu vou falar da fórmula do enriquecimento. A fórmula do enriquecimento é milenar e super simples, que é a fórmula dos juros compostos. Se você já ouviu falar, se você não lembra, eu vou refrescar sua memória agora. A fórmula dos juros compostos, colocando no Google aqui, para ser o mais simples possível, é montante final é igual a capital inicial multiplicado por 1 mais o I, que é a taxa de retorno, potencializado, ou seja, potência, se a gente vai lembrar da escola, potência aumenta muito o valor, mais do que multiplicação, hein? Pelo T de tempo. Então, aqui a gente entende que o que vai te trazer mais recurso, o que vai aumentar mais ainda esse montante, é você ter tempo. Quanto maior o tempo que você deixa o seu dinheiro investido, você vai ter um retorno consequentemente maior. Portanto, tenha paciência dentro da sua estratégia e seja fiel a uma estratégia de planejamento financeiro. Se o vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal e de dar o like. A sua inscrição e seu like é muito importante para eu entender que eu estou no caminho certo para agregar na sua vida financeira e, por YouTube, cada vez mais trazer esse vídeo para mais pessoas.